E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Sei lá, depois acha um título pra ele, porque ele não tem título, nenhum assunto. Olá, Ana. Deixa eu tirar esse aqui. Por música. Olá, Ana. Venho através deste e-mail para dividir alguns acontecimentos que me ocorreram durante a minha vida. Amo muito seu canal e desde já peço desculpas pelos erros, pois estou escrevendo pelo celular. Se tiver nomes, estarão trocados. Sei que vai ser longo. Não é longo, não, é curto. Ana, tenho 26 anos, me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana mesmo. Ao longo da minha vida, já passei por muitas coisas sobrenaturais. Ana, trabalhei e morei boa parte da minha vida no Rio Grande do Sul. E lá foi onde tive mais experiências com o paranormal. Trabalhava em um supermercado muito conhecido lá. E sim, tinha uma maledite. Sempre fiz meu trabalho impecável e ela era minha chefe. Sempre colocava pedra no caminho. Sempre colocava pedra no caminho de todos que lá trabalhavam. Desde fazer fofocas ou mesmo mentir para que nós fôssemos prejudicadas perante o gerente ou até mesmo em frente ao dono. Mas como sempre tive boa relação com os meus superiores, ela não pôde interferir muito. Porém, me alertaram que ela não gostava de mim e vivia fazendo trabalhos para entidades quando ela não gostava de alguém. Ana, certo dia tivemos uma discussão e disse a ela na frente do gerente: Se tu diz que manda e desmanda aqui dentro, me dê minhas contas. Quero ver se tu pode mais do que o gerente. Ana, ela ficou possuída e o gerente avisou que não era para ela fazer nada que pudesse me prejudicar, pois conhecia o meu trabalho e sabia quem eu era. Ela, com raiva de mim, não me prejudicou lá na empresa, mas fora dela, você não tem noção do que eu passei. Estava de folga e lavei as minhas roupas. Peguei uma toalha do varal que já estava seca, tomei banho, me enrolei na toalha, me deitei na minha cama e pasmem! Quando me levantei, a toalha estava repleta de larvas. Mas como aquelas larvas foram parar lá? Eu não sei. Eu fiquei com nojo, joguei a toalha fora, troquei os lençóis e não tinha nada ali. Ana, à noite, quando deitei para dormir, lá estavam as larvas outra vez. Eu não acreditei no que estava vendo. Troquei tudo de novo. Meu marido revirou o telhado, pois podia ser que tivesse caído do teto e nada, Ana. Sempre fui limpa, muito organizada, e as larvas surgiram do nada e só em cima de mim. Foi então que comentei com uma amiga que frequentava os mesmos lugares que a maledite e ela me disse: Minha filha, sabe o que é isso? Foi coisa mandada para você perder a saúde e não conseguir mais trabalhar. Tem uma pessoa que você sabe muito bem quem é que fez isso, mas eu vou te ensinar uma coisa que vai parar com essas larvas. E aí ela me passou os banhos e tudo mais. Ana, como num passe de mágica, as larvas sumiram. E a maledite, bom, continua no mesmo emprego, fazendo maldades para todas as pessoas que a rodeiam. Ninguém gosta dela, nem os próprios filhos. Acho que é um pouco do que ela transmite, né? Mas entrego na mão de Deus, Ele sabe como dar o castigo merecido para cada maldade feita por ela. Bem, esse foi um dos relatos que me ocorreram. Depois mandarei mais relatos que tive com o além. Beijos para você, Ana Matheus, e a todos os assombrados. Um beijo para você, muito obrigada pelo relato. Pode chamar as larvas da maledite. Ai, tem gente que tem muito...
De tanto ela falar, ele veio para ela. Vamos ver. Olá, Ana e Assombrados. Os nomes já estão trocados, Ana. Muito obrigada. É uma moça, acho que nos conta. Bom, Ana, o que eu vou relatar aconteceu domingo passado aqui na minha casa. Vou explicar bem do começo para que fique compreensível. Sábado à noite, a esposa do meu sogro veio para cá, para casa. Eles são casados, porém não moram juntos. Enfim, do jeito deles, né? Ela veio para casa dele, onde eu moro também. Eu vou chamá-la aqui de Gabi. Ela chegou e me relatou o seguinte fato. Fulana, eu tô muito triste e frustrada com o que me aconteceu hoje. Eu coloquei umas coxinhas de galinha no forno para assar. E assim que ficou pronto, eu tirei. Abri o forno e nisso chegou uma vizinha. E eu fui falar com ela. Isso é a Gabi, né? A esposa do sogro dela contando. Nisso chegou uma vizinha e eu fui falar com ela. Deixando a tigela com as coxas sobre o forno aberto, é isso? Nisso minha filha foi comer. E a fulana tinha um rato pequeno de... Hã? Ah, tá, não... Gente, peraí. Deixando a tigela com as coxas sobre o forno aberto. Nisso minha filha foi comer. E fulana tinha um rato pequeno dentro da tigela. Nossa, minha fome passou ali. Eu fiquei o dia todo sem comer nada. Porque eu sou uma pessoa que eu detesto estragar comida. E por causa de um rato, eu tive que jogar tudo fora. Tá, isso foi o que ela contou. Pois bem, Ana, nisso ela me falou que queria muito um gatinho. Tem uma gata lá que apareceu na casa dela e pariu 2 gatinhos. Eu fiquei com um e o outro ela doou. E a gata não fica muito na casa dela. Só vai pra lá pra parir mesmo. Gosta mesmo é da rua. E ela falou que queria um gatinho pra ficar na casa dela. Ela ficava repetindo isso o tempo todo, que ela queria um gato, que ela queria um gato. Olha, ela falou umas 10 vezes, eu acho. No dia seguinte, a minha cunhada chegou pra mim e falou: Fulana, coloquei ração pro gato, tá? Pro nosso gato. Peraí. Eu me perdi. No dia seguinte, minha cunhada chegou pra mim e falou: Fulana, coloquei ração pro nosso gatinho, tá? Umas 3 vezes só agora pela manhã. Ah, colocou a ração umas 3 vezes só na parte da manhã. Eu achei estranho. Cadê? Eu achei estranho, pois ele não é de comer muito. E então, depois do almoço, a minha cunhada Alice estava com a Gabi lá na cozinha. Quando a Alice sobe no meu quarto me chamando, dizendo que tinha um gatinho na garagem. Eu desci e na nossa garagem tem alguns móveis e o gato estava escondido lá. Ana, o nosso gato ama subir a escada e ficar aqui com a gente. E nessa manhã ele não subiu, ele ficou o tempo todo lá embaixo. Começamos a saga para pegar o bendito do gatinho que estava muito assustado. O nosso gato ia onde... Peraí, o nosso gato ia onde ele estava, acho que onde eu não sei. Como quem dissesse, relaxa, amigo, elas são de boa, não vão te fazer mal algum. Ele ficava, acho que indo atrás do gatinho, assim. Com muita luta, conseguimos pegar o gatinho. Ele estava super assustado. Ele é muito lindo, branquinho, de um olho azul, tão claro que eu nunca tinha visto. A Gabi ficou muito feliz e logo disse que ia ficar com ele. Enfim, agora vem a parte que ninguém entendeu. Como é que esse gato entrou aqui? Ana, o portão é daqueles automáticos de correr. Não tinha como esse gato entrar aqui despercebido. Alguém ia ver, porque ele chama muita atenção. As últimas pessoas que entraram e saíram daqui fui eu, meu esposo e o nosso filho, que ama gatos, e com certeza veria um bendito gato entrando. E esse gato aparecer aqui, justamente com a Gabi aqui em casa, no dia que ela tanto falou que queria um gatinho. Ana, o gato ficou miando o tempo todo aqui. É super assustado. E quando ela levou ele para casa dela,
O gato parou de miar, se acostumou super rápido, nem sai na porta, vive lá dentro da casa dela. Olha, eu não acredito em coincidências. Bom, Ana, esse foi o meu relato, nada de assustador, mas foi algo que me deixou bastante pensativa. Será que de tanto ela falar, ela atraiu o gatinho? Ou será que foi um presente do além, por ela ter ficado tão mal e tão triste? Beijos, Aninha, que Deus abençoe sempre você e sua família. Amo esse canal demais, não perca um vídeo. Um beijo pra você, muito obrigada. Seria a lei da atração, né? De tanto mentalizar e falar aquilo aconteceu? Ou realmente foi um gato branco ainda? Será que foi a espiritualidade que presenteou ela com o gato? Aí a gente já começa, né? Ai, meu Deus. Uma viagem para não sei das quantas. Ai, gente. Uns 10 mil na conta. Ai, gente. Começar a mentalizar. Ai, tô brincando. Mas sim, né? Dizem que a gente atrai aquilo que a gente pensa, né? A visualização é muito importante. Você... Por isso que fala também, cuidado com o que sai da sua boca, né? Se você ficar falando coisa ruim, você vai atraindo coisa ruim, né? E falar coisa boa. Eu só fico imaginando vocês falando o que vocês querem atrair. Ai. Cadê? Vamos ver aqui. O ser de olhos vermelhos em cima do muro. Vamos lá. Não tem nomes no relato, tá? Olá, Ana, me chamo fulana, sou de Natal, no Rio Grande do Norte, e esse fato aconteceu comigo no ano de 1994, quando eu tinha os meus 14 anos. A minha mãe trabalhava o dia todo em um hospital próximo à nossa casa, era enfermeira de lá. Então, eu, sendo a mais velha de 6 irmãos, ajudava em casa, fazia de tudo desde os meus 9 anos, quando os meus pais se separaram. Meus irmãos estudavam à tarde, horário em que isso ocorreu. Ou seja, eu ficava completamente sozinha em casa. Então vamos ao relato. Um certo dia eu estava colocando roupas no varal, que era no quintal da minha casa. Estava tranquila e até cantarolava músicas. Quando baixei para pegar uma peça de roupa no balde para colocar no varal, eu gelei. Eu vi em cima do muro que separava a minha casa da casa da vizinha um ser escuro, era tipo uma sombra negra com tipo um capuz negro também. O ser tinha olhos vermelhos que iluminavam. Jesus! Eu me desesperei ao ver aquilo. Ele me encarava fixamente. Eu fiquei parada em choque, olhando para aquilo uns 10 segundos. E fiz o que qualquer um faria. Eu dei um grito e corri para dentro de casa. Era umas 5h40 da tarde. Tava anoitecendo já. Entrei em casa correndo. Tava tudo escuro já. Então acendi a luz e assim que toquei no interruptor, eu senti um sopro quente no meu ouvido. Dei outro grito maior ainda e corri para fora de casa. Eu fiquei sentada do outro lado da rua, de frente à minha casa, chorando e tremendo muito. Só entrei quando Mainha chegou do trabalho junto com os meus irmãos que vinham da escola. Contei a ela tudo o que ocorrera. Minha mãe, assim que entrou em casa, fez uma oração e, graças a Deus, nunca mais vi aquilo novamente. Mas muitas outras coisas sobrenaturais continuaram acontecendo comigo ao longo dos meus 37 anos, idade que tenho hoje. Aos poucos, compartilharei com vocês as minhas experiências com o inexplicável. Beijos pra você, Matheus, P e Vitório. Amo vocês de paixão. Acompanho o canal desde 2014. Muito obrigada. Um beijo pra você. Eita.
Credo. Um bicho desse em cima do... Imagina, você tá lá estendendo roupa, você baixa, você olha assim... Credo. Bem curtinho, que é esse. Eu procurando do menino da maçã que eu não achei, eu achei um outro com uma maçã, que eu dei uma maçã com mel pro duende e ele veio me agradecer. Vamos ver, é bem curtinho. E é o último da noite, depois vou dar os últimos beijinhos e a gente vai pra próxima live só para membros, tá bom? Com um relato proibidão. Não é tão assim, tá, gente? É que vai ter uma cena, às vezes, mais assim, que eu ficaria travada aqui pra contar, falando, né, não vai poder falar isso. Enfim, dei uma maçã com mel pro duende e ele veio me agradecer. Meu nome é fulana, mas pode me chamar de fulana, e eu vi um duende quando eu tinha 9 anos. Antes de dormir, coloquei uma linda maçã e bastante mel para agradar o duende. Mas durante a noite, enquanto eu dormia, fui acordada por um homenzinho, muito menor que um anão, e que passava a mão na minha perna. Talvez ele queria fazer um carinho, sei lá, para agradecer pelos mimos que eu deixei para ele, mas o susto foi tão grande que só hoje penso dessa forma, que ele veio agradecer, né? Mas na hora, só senti aquela mãozinha me acordando de madrugada e fiquei paralisada de medo. Só consegui ver que ele sumiu embaixo da minha cama. No dia seguinte, a maçã estava sequinha, mas não apodreceu. Pelo contrário, continuava cheirosa. Depois desse susto, nunca mais vi um duende. Também nunca mais coloquei maçã para ele. No entanto, após muitos anos do ocorrido, quando algo some, ainda me pego respondendo que foi o duende que pegou. Um beijo para você, muito obrigada. Eu coloquei uma maçã pro meu duende, mas assim... E aí, será que ele não quis? Porque tá lá, assim, a maçã não estraga, não murcha, não fica oca. Ela vai ficando meio branquiçadinha, assim, por cima, sabe? Mas eu já ouvi dizer que ela tem que, se ela murchar, ela fica oca de um dia pro outro dentro. Aí ele aceitou. Falei, meu duende não quer minha maçã. Eu coloquei bala, bis, fine, chave, moeda... cristal, ele tá cheio de ter uma cadeirinha só pra ele, que ele fica sentadinho lá. Enfim. Então, deixa eu dar os últimos beijinhos. Esse relato foi pedido aqui esses dias. Discos voadores na várzea escura. Oi, Ana, meu nome é fulana e vou contar um relato que aconteceu comigo quando eu era criança. Faz alguns anos que eu vejo o canal e estava tomando coragem para contar de alguns acontecimentos sobrenaturais que já me aconteceram. Futuramente enviarei mais. Pode ler à vontade que esse relato não tem nomes. Bom, eu moro numa cidade... uma cidade bem pequena no interior de São Paulo, que fica na Serra da Mantiqueira, divisa com o sul de Minas, chamada São Bento do Sapucaí. Hoje ela tem uns 13 mil habitantes, mas na época ela tinha bem menos. Era mais ou menos 1995, 96, eu tinha entre 5 e 6 anos, por aí. Era uma noite fria, era entre abril e agosto, eu não me lembro direito o mês, mas devia ser um desses meses porque estava frio. E também existe uma festa na cidade entre esses meses, na qual sempre vinha um parque de diversões, daqueles que montam os brinquedos nos lugares e depois desmontam tudo e vão embora. E eu estava no quintal de casa, que dava visão para uma várzea. Por aqui dizemos vargem ou pasto. Era bem extensa e escura. Dava para ver quase toda essa várzea de casa. Por conta da casa ficar em um lugar um pouco mais alto, né? Hoje ela já não é mais uma várzea escura. Hoje já existem muitas casas nesse lugar, que vou chamar aqui de pasto, tá?
E as casas que existiam nesse tempo do acontecimento eram bem longe dos fundos do quintal da minha casa. Mais ou menos uns 800 metros, e não existiam luzes nos postes perto dessas casas, que eram apenas 3, e uma longe da outra. Eu me lembro até que era mágico, sabe? Ver todos os vagalumes que piscavam à noite nesse pasto. Era muito bonito de se ver. Pareciam milhares de fadinhas. Hoje, infelizmente, por conta da urbanização, isso não é mais possível de ver. Estava sentada perto da porta da cozinha, olhando para esse pasto escuro e esperando minha irmã mais velha e a amiga dela que estavam terminando de se arrumar dentro do quarto, que ficava na lateral da casa. Eu estava esperando minha irmã porque ela ia me levar no parque de diversões nessa noite. E eu resolvi esperar no quintal, porque dava para ver a roda gigante do parque toda iluminada e colorida ao longe, sabe? E eu estava ansiosa para ir. Eu já estava arrumada e só esperando por elas. Só estávamos nós 3 em casa. Eu estava lá, olhando para o pasto escuro e para a roda gigante do parque que dava para ver de casa. Eu estava olhando lá para o pasto escuro e para a roda gigante que dava para ver de casa ao longe. Estava lá distraída e me levantei e fui mais para perto do muro que dava para esse pasto. E de repente eu olhei para o pasto e vi algo que se parecia muito com um disco voador. Parecia que o disco já estava ali, camuflado no escuro. E de repente, quando olhei, as luzes se acenderam no disco. Ele estava mais ou menos no meio desse pasto, com luzes tipo LED de faróis de carro, sabe? Isso porque naquele tempo nem existiam essas luzes de LED nos faróis dos carros, né? Essa luz fazia uma volta, um círculo ao redor da nave. Eu não conseguia ver direito exatamente como era o disco, porque estava escuro e ele estava um pouco longe, talvez a uns 400 metros de distância, mais ou menos, mas eu vi que era circular. E essas luzes brancas, parecidas com luz de LED dos faróis de carros, né, contornavam o disco. Mas quando eu olhei para o lado, não era só um disco, eram 3 que estavam pairando em cima desse pasto. Parecia que eles já estavam ali e apenas acenderam aquelas luzes. Foi algo de segundos. E os 3 do mesmo jeito, do mesmo tamanho e formato. Meio que um do lado do outro, com uma certa distância entre eles. Então eu lembro que eles começaram a se aproximar de onde eu estava. Eu só sei que eu tentava correr e não conseguia. Parecia que as minhas pernas estavam travadas. Eu estava meio que paralisada. Até que quando eles estavam se aproximando mais, eu consegui correr para dentro de casa. Eu que não ia ficar ali para ver o que ia acontecer, né? Fechei a porta com tudo. Eu não contei isso para minha irmã e nem para ninguém. Eu não me lembro o motivo de não contar para ninguém também. Eu me lembro que no caminho para o parque, como dava para ver o pasto, eu fiquei olhando para aquele lugar. Eu fiquei olhando para lá o caminho quase que inteiro, tentando ver de novo aquilo. Mas aí já não tinha mais nada lá, apenas a escuridão de sempre. Chegando no parque, que não era muito longe da minha casa, eu lembro de querer ir na roda gigante só porque de lá dava para ver esse pasto. E lembro de ficar olhando lá de cima da roda gigante em direção ao pasto para ver se eu ainda conseguia ver esses discos voadores. Mas não os vi mais. Também não soube se mais alguém viu algo parecido naquela noite. Bom, Ana e Assombrados, esse foi o meu relato. Obrigada, adoro o canal, um beijo para todos. Beijos para você, muito obrigada. Olha só. Gente, será que alguém já presenciou algo assim? Ou viu mesmo? Isso foi mais ou menos em 1995, 96, em São Bento do Sapucaí. É isso, divisa com o sul de Minas, na Serra da Mantiqueira, interior de São Paulo. Alguém aí? Alguém? Viu isso?
Vamos lá. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. O pai ciumento. Vamos ver? Olá, Ana. Meu nome é Fulana e o relato a seguir aconteceu no final do ano de 2002. Eu tinha 16 anos. Pode ler tranquila, pois não citarei nomes. Meu pai era um homem muito ciumento. E ao me ver tornar-me uma moça, o ciúme virou-se para mim. Sua única filha. Meu pai morreu quando eu tinha 16 anos. Aquela idade em que as meninas têm os seus crushes e ficam com os garotos sem querer prender-se demais, né? Afinal, a idade do casamento ainda está muito longe. Meu pai morreu sem saber sequer que a sua menininha já havia beijado na boca e eu fazia questão de manter o sigilo dele e de outros familiares. Em meados de 2002, o câncer levou meu pai. Um certo dia estava eu na casa da minha melhor amiga. Era noite e estávamos sozinhas em sua sala de estar comentando dos garotos que já havíamos beijado e como eram esses beijos. Uma música. Musiquinha. Aí. E como eram esses beijos? Eu nem tinha acabado, de comentar sobre o último garoto com quem eu havia ficado e algo chamou a minha atenção. Era ele, o meu pai. Ele estava sentado em uma das cadeiras da sala de jantar me olhando. Sem camisa e de pernas cruzadas, como ele costumava sentar. Eu podia até mesmo sentir o cheiro do seu cigarro. O cheiro do Hollywood vermelho enchia o ambiente e o rosto do meu pai era cheio de reprovação e decepção. Eu só conseguia chorar e pedir perdão por tudo que eu havia feito. Obrigado por ler meu relato. A minha filha e eu não perdemos nenhuma live. Beijos e Deus abençoe sua família. Amém. Um beijo pra você. Eita, o pai continuou por lá, hein? Ainda com ciúmes. Vamos ver esse daqui, ó. Maledite, amiga de infância da minha mãe. Oi, Ana e Matheus, eu amo assuntos sobrenaturais, casos inexplicáveis e baseados em fatos. Amo o canal de vocês no YouTube. Obrigada. Bom, vamos ao caso. Minha mãe cresceu perto de uma pessoa, uma mulher, muito invejosa e competitiva em sua cidade natal. Na vida adulta, elas voltaram a se encontrar numa capital, já casadas e com filhos. A amiga tinha 3 filhos e a amiga dela tinha 3 filhos e a minha mãe 2 filhas. No caso, eu e minha irmã. Minha mãe a convidou para trabalhar na mesma empresa e as duas empenhavam-se muito. Mas como minha mãe era mais antiga, ela virou diretora e sua amiga, entre aspas, coordenadora. Mas isso deixava a tal da amiga chateada, como se não aceitasse o sucesso da minha mãe. Logo a Maledite soube que a minha mãe estava ampliando a casa em uma reforma. Eu lembro do dia que ela foi visitar, para não dizer curiar e pôr olho gordo, né? Eu estava em casa sozinha, ela entrou em todos os cômodos em reforma que ela pôde, entrou em tudo que ela pôde. E eu senti uma coisa ruim, sabe? Antes de ir embora, ela elogiou a roupa que eu estava usando. Assim que ela e suas filhas foram embora, uma caneta Bic azul estourou do nada na minha roupa. Minha mãe não gostou nada daquela visita sem aviso prévio.
Depois disso, a reforma da nossa casa deu muitos problemas. Problemas sérios mesmo. A equipe de pedreiros foi trocada pelo menos umas 3 vezes. Houve brigas, confusões. Brigas e confusões se tornaram uma constante em casa. Um tempo depois, por algum motivo, elas desentenderam-se no trabalho e afastaram-se. Mas nesse bate-boca, a Maledite jogou uma praga para cima da minha mãe. Ela disse em alto e bom som: desejo que você e suas filhas vão morar embaixo da ponte e que passem fome. Gente, olha a ruindade que tem no coração a pessoa. A outra foi lá, arranjou um emprego para ela, tá lá com cargo de coordenadora, mas não tá bom, porque ela tem que estar acima de tudo. Laia, povo ruim. Bom, ajuda e ainda toma no fiosco. Olha lá, cadê? Ainda fala isso. Tudo volta, minha querida, tudo volta. Bom, na mesma hora minha mãe disse: tá repreendida essas palavras de maldição. Bom, tempos depois minha mãe ficou sabendo que a Maledite frequentava um centro lá, que eu não sei direito qual, e que lá ela tinha conseguido fazer um trabalho com terra de cemitério e que jogasse no telhado da casa da minha mãe. E que jogava, acho, no telhado da casa da minha mãe. Com isso, nada mais na vida dela ia para frente. Anos se passaram e o único filho homem e caçula da Maledite deu em cima de uma mulher numa casa noturna e a tal era namorada de um policial. Ele morreu. Resumindo, ele morreu. Eu, minha mãe e minha irmã passamos por momentos muito difíceis naquela casa. Nunca nos sentimos bem lá dentro. Mas a minha mãe, teimosa, nunca quis sair de lá e mora até hoje no mesmo lugar. Eu entrei para a Igreja Batista e tive um maior contato com o entendimento de maldições, palavras malditas, e fiz muitas orações por anos para quebrar esse ciclo ruim. Nunca passamos fome, apesar de muita dificuldade financeira. Minha irmã está muito bem casada aqui na Europa e eu vim depois para estudar. Estamos vivendo uma fase de bonança, graças a Deus. Morando nós duas aqui, ficamos sabendo que uma outra filha da Maledite faleceu também. Ela era mais ou menos da nossa idade. A garota casou-se, mas nunca pôde ter filhos porque tinha uma doença. Olha, gente, olha, parecido com a outra história, né? Ela não podia ter filhos porque tinha uma doença autoimune e por complicações dessa doença passou mal um dia à noite e veio a óbito. Eu senti no meu coração que a Maledite, infelizmente, estava colhendo todo o mal que ela desejou lá no passado para minha mãe. Não tenham inveja e nem desejem o mal deliberadamente para quem quer que seja. Como diz na Bíblia, aquilo que semearem com certeza colherão, mais cedo ou mais tarde. Obrigada por ler esse meu relato, desejo todo o sucesso possível para vocês, que Deus sempre guarde suas vidas. Muito obrigada, um beijo para você. Pra quê, né? Eu não entendo, a pessoa tem que estar muito infeliz, muito amargurada, eu não consigo colocar tag aqui agora. Muito infeliz, muito amargurada, tem muito coração peludo para fazer isso, né? Jogar maldição assim, de graça, para cima de outra pessoa por pura inveja. É triste. Bom, não consigo pôr... Ah, agora abriu. Tá demorando um seculinho aqui para abrir, mas tá bom. Que dê pra... Pronto, achei um aqui. Inveja é pior que macumba. Tá? Vamos lá. Encerra aquele, manda de novo, tá? Dá uma relidinha ali, porque ele é longo, senão vai ficar... Então vamos lá. Inveja é pior que macumba. Olá, Ana, Matheus e Assombrados. Me chamo Fulana, pode me chamar de Fulana. Moro na região metropolitana de BH, Minas Gerais. Não tem nomes no relato. E o meu relato se passou em BH, em 2016. Eu e meu esposo morávamos de aluguel na casa de uma pastora evangélica.
mal educada e muito falsa. Ia tudo bem até o dia do nosso casamento no civil. Já morávamos juntos desde 2014. Para entender melhor, a família dele nunca foi a favor do nosso relacionamento. Eram doidos para ele voltar com a ex que traía ele. E me criticavam por ser 4 anos mais velha. Hoje eu tenho... Nossa, muito mais velha. Eu tenho 28 anos e ele tem 24. E também mais gorda que o padrão deles. Até aí, ok. Mas no dia do casamento, eles estavam de cara amarrada, lógico. Não acreditavam que a luta contra nós foi em vão. Acabamos apagando quase todas as fotos do casamento depois que eu as vi. Acabamos apagando quase todas as fotos do casamento depois que eu as vi. O pior é que a minha cunhada Edith, explico melhor em outro relato, tirou as fotos com o celular dela, portanto, ela tinha todas as fotos ainda e enviou para pessoas não muito queridas, sem a nossa autorização. E isso é muito perigoso. Bom, vamos ao relato. Após 13 dias do casamento, fui buscar meu RG novo e na volta não me sentia bem. Eu me sentia vigiada, sozinha em casa. E eu e meu esposo passamos a não dormir. Sonhávamos com demônios nos chicoteando, bruxas dentro de casa. Víamos sombras e ouvíamos vozes. Ninguém conseguia ficar dentro de casa. O clima era pesado. Chamamos pastores para orar na casa e em nós. E eles sempre falavam de inveja. Óbvio, né? Da família dele e de alguns parentes distantes meus, primas encalhadas que eram tão invejosas quanto a Edith. Chamamos... Não, eu já li essa parte aqui. Até que eu caí de cama e apaguei. Eu não falava coisa com coisa, eu falava sozinha, eu vomitava tudo. Dormia muito e falava coisas íntimas das pessoas que iam me visitar. A minha família me levou no psiquiatra e foi constatado transtorno bipolar. Chamaram pastores para orar por mim e diziam que era espiritual e que era pesado. Aí que a coisa ficou feia. Eu estava dentro de casa, dormindo, e todos os parentes, meus e do meu esposo, estavam na porta da sala. Quando a Edith viu uma mulher entrando no meu quarto, meu irmão só viu a sombra, e todos correram para ver se eu tinha acordado, mas não. Eu estava lá deitada, dopada, apagada e com o cachorro da minha mãe travado na porta. Com o cachorro da minha mãe travado na porta, como havia ficado todos esses dias. Dizem que foi um inferno, todo mundo orando, com medo, e o clima pesado se instalou na casa. Passaram mais 2 dias e eu acordei. Eu não lembrava muito bem de nada e as pessoas foram me dando detalhes aos poucos do que aconteceu. Foi uma semana desligada, cercada de médicos, pastores, parentes e curiosos. Muitos curiosos e fofoqueiros. Me recuperei na época, mas ainda tenho depressão e crises terríveis de pânico. Foram 8 tentativas de suicídio só em 2018. Em 2017, descobrimos a participação da família do meu esposo em várias situações terríveis que passamos. Hoje ele não fala com ninguém. Mudamos de cidade, telefone e bloqueamos todos nas redes sociais, além de mudar alguns dados para dificultar a localização. O porquê desse afastamento? Além de inveja, que é a pior magia negra, eles falavam que eu fiz trabalho em encruzilhada para conquistar ele. Disseram que eu não deixava ele visitá-los. Morávamos na mesma rua, mas eles nos recebiam na casa deles com deboche e não iam na nossa casa nem se implorássemos. E também por causa do tratamento que o meu esposo recebia em cada recusa de terminar o namoro comigo. Ele era trancado para fora da casa dele, dormia no quintal, ia almoçar na minha casa, porque ele trabalhava perto, e nunca tinha ele ia almoçar na casa dele, né, que era perto do trabalho, e nunca tinha almoço para ele. E todo tipo de represália possível por não obedecer o desejo da mãe de criação, na verdade era a tia dele.
E isso eu conto em um outro relato sinistro também. Bom, a tal ex-namorada morreu ano passado de câncer e não vamos ao bairro há mais de um ano. Meus pais moram lá, mas eles sabem de tudo e nos preservam. Visitam a gente sempre que podem. Minha família nos apoia muito e adoram meu esposo. Tenho medo deles nos descobrirem e perturbarem de novo. Eu tenho até medo de engravidar e eles ficarem sabendo e tudo voltar a ser como era. Inveja, fofoca, brigas causadas por eles, brigas causadas por eles que sempre saem como vítimas. Bom, tenho mais relatos sobre coisas que nos aconteceram graças à energia pesada desses parentes e da Edith. E vou mandando aos poucos. Muito obrigada por ler. Se não ler, obrigada também. Adoro vocês e o canal é maravilhoso. Sempre ouço os relatos fazendo almoço. Beijos para todos. Obrigada, um beijo para você. Obrigada pelo seu relato. E olha lá, eu já vi também em um relato aqui que alguém disse que a pior coisa que alguém pode jogar em você não é nem a macumba, mas o olho ruim. O olho ruim é pior do que qualquer macumba, né? Pode ser mesmo. A inveja. O exorcismo dos quartos. Vamos lá, então. Esse relato aconteceu ontem. Na verdade, aconteceu dia 22, então não foi bem ontem, mas aconteceu agora de pouco. Faz uns 15 o quê? 15 dias que venho tendo experiências estranhas. A pessoa sussurrando bu, bu, bu no meio do quarto. O evento do Chiu. Mas da onde que é esse aqui? Bom, o evento do Chiu. Conversando com a minha mãe, ela disse que sentia uma coisa andando no quarto. Parava do lado dela e se abaixava. Ela sentia a respiração dele perto do ouvido dela. Quarta à noite, escutei o Chiu de novo, enquanto eu fazia minhas preces. Tomei coragem e olhei. E era um ser de mais ou menos 1,70 m de altura, igual um moribundo. Um moribundo, só que sem rosto, roupas marrons, sujas, rasgadas. O quarto ficou frio de novo. Aí ontem falei o que eu vi com a minha mãe. Beleza, ela pediu pra gente acender uma vela de 7 dias em cada quarto, mas isso é a continuação de algum outro relato que eu tô perdida agora, não lembro. No meu foi tranquilo, já no dela, quando a gente começou a rezar o credo, nós duas tivemos um branco, esquecemos 2 vezes como rezava. Quando a menininha que sempre vejo começou a falar no meu ouvido e eu repetia. Nisso a minha mãe começou a ficar tonta, a tremer, rezamos mais forte. O vidro da janela deu um estalo. Como se tivesse recebido um soco ou um pássaro tivesse batido com tudo no vidro. Durante isso, encostei nela, apoiando as costas dela, caso ela caísse. E meu braço ficou tremendo por umas 2 horas depois. E acabou? É esse mesmo? Ok. Parece que é continuação de algum outro relato, mas não lembro, ficou meio perdido, né? Deixa eu ler esse aqui, ó. Saquinho de ossos. Não sei, tava aberto aqui, vou ler. Curtinho. Saquinho de ossos. Boa tarde, Ana. Hoje vim contar uma história que aconteceu com a irmã da minha bisavó. Eu sou umbandista batizada. No sul é o batuque da linha branca. É o batuque de linha branca.
Na minha família já aconteceram muitas coisas estranhas. A tia Filó, tia da minha avó, era costureira e naquela época mulheres não podiam trabalhar até tarde, mas a tia Filó fazia. Um certo dia passava da meia-noite quando bateram na porta da tia Filó. Ela abriu a janelinha da porta, era um homem usando uma capa preta, chapéu e disse a ela: "Eu trouxe uma encomenda para a senhora. Amanhã, meia-noite, volto para buscar." O homem lhe entregou um saquinho, aqueles de papel tipo de pão. Quando a tia Filó abaixou a cabeça para abrir o saquinho, estava cheio de ossos dentro. Ela então olhou rapidamente para a janela e o homem havia sumido. A tia Filó, assustada, no outro dia foi na terreira. É terreira que fala? Eu sempre ouvi falar em terreiro, mas é terreira? Foi na terreira falar com o pai de santo. Ele então disse que aquilo era um trabalho e que o homem ia voltar para buscar a alma dela. Ela deveria arrumar uma criança menor de 7 anos e quando o homem chegasse, ela deveria devolver os ossos, mas a criança deveria estar no colo dela, de menor de 7 anos. Ela chamou uma amiga que também era da religião e tinha um filho. Então a amiga foi para a casa da tia Filó e elas ficaram esperando o horário do homem chegar. Quando deu meia-noite, bateram na porta. A tia Filó pegou a criança no colo e abriu a janela. E era o tal homem. Ela pegou o saquinho, devolveu a ele. Então ele olhou para ela e disse: "Agradece essa criança, porque ela te salvou." E assim como da primeira vez, o homem sumiu num piscar de olhos. Eita, hein? É parecido, né, essas histórias aí da procissão das almas também, da máquina que costura de noite. Quem que falou pra mim? Foi recente, alguém que eu conversei há pouco tempo aí, que escutava a máquina da vizinha costurar e não tinha ninguém em casa. Não morava ninguém ou não tinha ninguém em casa e escutava a máquina trabalhando de madrugada. Saquinho de ossos. Vamos anotar aqui. Vamos ver esse daqui. Meu macacão pegou fogo. Vamos ver. Olá, Ana e família, assombrados. Meu nome é fulana, mas sei que nesse momento eu serei a fulana. Não vou citar nomes no relato. Ok. Comecei a assistir seu canal há poucos meses e virou vício. Meu relato é bem curto, é apenas uma das estranhices que me aconteceram na vida. Eu tenho muitas outras para contar em outras oportunidades. Quando era criança, lá pelos 8 anos de idade, eu, minha mãe e minha irmã moramos em peças alugadas, num tipo de porão, porque a dona da casa morava na parte de cima. A maioria das vezes eu ficava sozinha em casa, porque minha mãe trabalhava durante o dia, voltava tarde, porque era numa pizzaria. E a minha irmã, que na época era adolescente, ia para casa das nossas primas, quando saía da escola. A senhora, dona da casa, me assistia, digamos assim, tipo, cuidava dela, acho que é isso. Para que entendam, essa senhora era de religião de matriz africana. Não sei o que ela fazia exatamente. Às vezes eu a via fazendo trabalhos. Eu, como ficava sozinha a maior parte do tempo, via, ouvia, conversava e brincava muito mesmo com seres que só eu via. Numa dessas brincadeiras, já de noite, eu dentro de casa, falando muito alto, gesticulando, não sei nem com quem, meu macacão, que era um macacão jeans, pegou fogo por dentro da barra das pernas. O macacão que você estava vestindo? Pegou fogo por dentro da barra das pernas. Eu gritei, tirei a roupa correndo, desesperada. Eu estava com a pele ardendo e vermelha e a bainha do macacão estava queimada. Quando minha mãe chegou em casa, que foi logo em seguida do ocorrido, pegou meu macacão nas mãos,
viu que estava queimado e me perguntou o que tinha acontecido. Eu disse que eu não sabia. E ela me xingou, disse que eu sabia sim, que não podia mexer com fogo e tudo mais. Muito menos queimar alguma coisa, né? Não podia. Eu nem tentei argumentar. Ela não ia acreditar. Nem eu que passei pelo fato estava acreditando naquilo. Olha, sinceramente, eu até hoje não sei como aquilo aconteceu. Lembro na época do susto que eu levei. Depois de anos, quando me tornei adulta, comecei a estudar a doutrina espírita e pensei que poderia ter sido alguma entidade, algum espírito, já que a senhora dona da casa trabalhava ali com o espiritual. E resolveram, talvez, se divertir colocando fogo nas minhas pernas, né? Ana, obrigada pela gentileza, beijos e até a próxima. Um beijo pra você, muito obrigada. Ai, gente, só faltava, né, o espírito que ia colocar fogo na gente. Ai, mas será que não foi alguma coisa dela mesmo, da mente dela? Como o padre Quevedo explicava algumas coisas, assim? Deixa eu ver os relatos médios aqui, gente. Peraí, médio. Deixa eu ver. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Será que convidamos eguns para beber? Egum seriam espíritos, fantasmas, essas coisas, né? Vamos lá. Olá, Ana, Matheus e assombrados ou assombradas. Me chamo Fulano e irei dividir com vocês uma experiência incomum a qual passei com um amigo em minha outra casa, em outra cidade, na qual não moro mais. Porém, a mantenho até hoje. A casa, é isso? Ah, não se preocupe com os nomes, já estão todos trocados. Belezinha. Então, sem mais delongas, bora pro relato. Tem um mosquito na minha perna. Vamos lá. Em uma sexta-feira, depois de um longo dia exaustivo de trabalho, eu liguei para o meu amigo de infância, o Júnior, que mora no mesmo bairro onde eu tenho essa casa. E indaguei se ele faria alguma coisa naquela noite ou não, pois eu estaria pegando a estrada e indo para lá após o trabalho. Embora a casa seja dentro de um condomínio, havia muito tempo que eu não ia nessa residência e eu queria conferir de perto se estava tudo em ordem. Caso ele não fosse fazer nada, eu o convidaria para ir lá para casa para ficarmos bebendo e colocando o papo em dia, igual fazíamos antes de eu me mudar. Ele me disse que não ia fazer nada, não. Então marcamos às 8 da noite nessa minha casa. Eu saí do trabalho às 6 da tarde. Passei no mercado, comprei umas 2 malas de cerveja e algumas coisas como aperitivos e tal. E chegando nessa casa, abri as portas, abri as janelas para sair aquele cheiro de mofo, né? Pois estava muito tempo fechada. Passei uma vassoura em tudo e deixei tudo prontinho. E na hora marcada, o Júnior chegou. Ficamos conversando e bebendo na mesa da cozinha, pois ficaríamos mais próximo do freezer, como sempre fazíamos antes, né? E papo vai, papo vem, fomos bebendo e sem perceber, havíamos bebido as 2 malas de cerveja e já tinha acabado. Foi então que decidimos ir na rua e comprar mais bebida. E é aí que começa todo o enredo. Compramos as cervejas e viemos andando e conversando, e cada um veio tomando uma latinha pelo caminho. Antes de chegarmos na estrada do condomínio, antes de chegarmos na entrada do condomínio, de longe o meu amigo e eu vimos um casal parados na encruzilhada, conversando, e comentamos ali entre nós que eles eram corajosos de estarem ali parados conversando àquela hora da noite, pois já era de madrugada. Foi quando mais um pouco nos aproximamos do tal casal e eles nos deram boa noite. Nós retribuímos,
E em seguida o homem logo falou assim: vocês estão cheios de bebidas, não tem para nós também não? Ana do céu, eu não sei o que se passou pela minha cabeça naquele momento que eu falei assim: se vocês estão aí sozinhos, por que vocês não vêm beber junto com a gente? Tipo, não conheço, não sabe quem é, chama pra dentro de casa, rapaz. Ah, vocês estão aí, vamos, vem, por que não vem beber com a gente? Eles se entreolharam, concordaram e vieram junto. Passamos pela portaria do condomínio, adentramos a casa e todos nos dirigimos para a cozinha, para guardar as cervejas e ficarmos todos sentados em torno da mesa da cozinha, bebendo e conversando. Eu sei que foi loucura minha e do meu amigo convidarmos estranhos para beber conosco e ainda mais levá-los para dentro de casa. Porém, a conversa estava fluindo tão de boa que na hora nem pensamos nisso. Mas o problema, digamos assim, nem foi esse, e sim o dia seguinte. Eu bebi tanto que eu dormi sentado na cadeira da mesa da cozinha. Quando acordei, me dei conta que eu estava sozinho e tentando entender o que tinha acontecido por ali. Foi quando começou a vir uns flashes na minha mente e aí que eu me dei conta do perigo. Foi quando eu levantei e fui procurar por todos. Fui no meu quarto e meu amigo estava dormindo na minha cama. Eu o acordei e perguntei: Júnior, cadê o casal? E ele me respondeu: amigo, eles ficaram no outro quarto. Saí e me dirigi ao outro quarto, que estava com a porta fechada. Bati 2 vezes e ninguém respondeu. Foi então que eu pedi licença e abri a porta. Ana e assombrados. Para minha surpresa, a cama estava desarrumada. E pasmem, vazia. Eu fiquei assustado, voltei ao quarto que estava o meu amigo e falei: Júnior, eles não estão lá. Foi então que resolvi puxar as câmeras de monitoramento da casa para ver se eles haviam ido embora e se tinham carregado alguma coisa com eles, né? Foi então que eu resolvi puxar as imagens e nada. Resolvi então puxar a câmera da hora em que chegamos da rua com as cervejas. E nas câmeras só aparecia meu amigo e eu entrando. Nós dois não estávamos acreditando que aquilo estava acontecendo. Então fomos para a cozinha para ver se achávamos alguma pista. E foi então que vimos que as 4 cadeiras estavam para fora do lugar e que havia 4 copos sobre a mesa. Os copos que meu amigo e eu bebemos estavam vazios, porém os copos que eles estavam usando, um estava com marca de batom, com os 3 dedos de cerveja, e o outro deveria ter 1 dedo de cerveja, comprovando que não estávamos loucos e que realmente havia mais gente ali, além da gente, além de nós. Mas quem eram essas pessoas que as imagens das câmeras não captaram? E o que será que eles queriam? Aninha, acontece que até hoje o meu amigo e eu não sabemos o que ocorreu de verdade naquele dia e de onde vieram e para onde foram aquelas pessoas ou aquele casal. Assombrados, alguém aí já passou por isso ou algo parecido? Cuidado, gente, com essas bebedeiras e depois não saber o que acontece ou convidar pessoas assim para casa. Tá, mas vamos pensar o seguinte. Eram 2 entidades que estavam na encruzilhada ou 2 espíritos procurando por aventuras? E aí, por isso, já veio essa intuição, diria, essa influência de dizer, vamos beber com a gente, né? Porque eu acho que essa consciência, ninguém faria isso, assim, né? Poxa, chamar pra dentro de casa alguém que você tá vendo ali na rua, você não sabe quem é, você não sabe o que tá tramando, né? De madrugada. E eles pediram, né? Não dá pra dividir. Então, será que eram 2 entidades, 2 espíritos que estavam querendo achar alguma coisa? Porque nas câmeras só mostravam os 2 entrando, sendo que esse casal entrou junto. Porque se não tivesse visto nas câmeras, a gente podia até imaginar que eles deitaram, dormiram, levantaram e foram embora, né? Saíram de fininho, mas não mostra nas câmeras, pelo que eu entendi aqui, que saiu alguém da casa. Ninguém saiu em momento algum da casa
E também ninguém entrou com eles. Aí é que você fica com a pulga atrás da orelha, você fala, opa! Então, aí vem o título do relato. Será que convidamos eguns para beber? Foram espíritos que estavam ali querendo uma bebida e... Mas, gente, eles passaram a noite inteira ali conversando, a cama realmente estava desarrumada, eles realmente beberam, assim, sei lá, alguma coisa, pelo menos. Hein? Alguém já passou por isso? Conta pra gente aí. Deixa eu dar beijo aqui. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.